Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em C Sharp, vamos ao exercício 1045 tipos de triângulos. Pessoal, seguinte, o que a gente tem que fazer nesse exercício aqui, ó? A gente vai ter que ter três entradas definidas como A, B e C, ok? E elas vão ser com ponto flutuante, ou seja, com casa decimal. Aí a gente vai ter que ordenar de forma crescente, de tal maneira que o lado A sempre seja o maior dos três lados. E uma vez que a gente criou essas variáveis e criou a condição para o A ser o maior dos três lados, a gente vai definir o tipo de triângulo em que essas três entradas vão formar, ok? Lembrando que às vezes, de acordo com a saída, que é o tipo do triângulo, eu posso ter mais de uma alternativa, ok? Ele pode formar dois triângulos diferentes, por exemplo, ok? Então, o que a gente tem que analisar nesse exercício aqui? Que seria o ponto flutuante, ou seja, a gente vai estar trabalhando com a biblioteca Globalization, ok? E também que os três valores eles estão inseridos na mesma linha. Ou seja, se eles estão inseridos na mesma linha, o C Sharp ele subentende que isso aqui é uma string e não três valores com ponto flutuante. Logo, a gente vai ter que criar uma array para separar esses valores, ok? Então, como que isso aqui vai ficar no Visual Studio Code? Bem, pessoal, aqui eu já deixei criado o projeto, já importei os ícones, tá? Caso vocês não lembrem como que cria o projeto, como realiza essa importação, eu sugiro que retorne ao início da nossa playlist, pois lá eu ensino passo a passo de como executar essa operação, combinado? E para dar início, conforme eu mencionei anteriormente, a gente vai ter que importar a biblioteca Globalization. Então, nesse caso, a gente vai digitar using system.globalization, ok? Ponto e vírgula. Uma vez que a gente criou, a gente vai criar o nosso array para que ele possa realizar a separação, no caso das nossas entradas, e posteriormente a conversão em string. Então, como que isso aqui vai ficar? A gente vai digitar string, no caso, abre e fecha colchetes, e ele vai dar o nome de valores, ok? Ou entradas. E ela vai ser igual ao que? Console.readline, abre e fecha parênteses, ponto split. Lembrando que o split é para separar, no caso, os itens, ok? Por isso que é dado esse comando. E essa mensagem aqui de erro, pessoal, como que a gente vai eliminar? Por meio dessa extensão csprod. Tá vendo que a opção nullable ela está ativada, ela está como enable. A gente vai alterar para disable, ou seja, traduzindo desativada. Salva e salva. Logo desapareceu a mensagem. Legal. O que é o próximo passo? Agora a gente vai estar criando, no caso, as entradas, tá? E não assim para realizar, no caso, a distinção, a ordenação da menor para maior, para depois nomeá-las como A, B e C. Então a gente vai estar digitando assim, ó, que float n1 e ela vai ser igual ao que? Float.parse para converter de string para float, ok? E aqui a gente vai digitar o nome do nosso array, entradas, e ele vai estar na posição 0. Lembrando que todo array começa na posição 0, ok? E depois que a gente fez isso, a gente vai digitar vírgula culture info ponto invariant culture. Lembrando que esse comando é utilizado para quando a gente trabalha com casas decimais, ok? Feito isso, a gente vai copiar essa linha aqui, Ctrl C, vai colar ela duas vezes e vai alterar para N2 e N3. E aqui a gente vai estar dizendo que eles vão estar nas posições 1 e 2. Ok? Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando as variáveis A, B e C para trabalhar com elas no processo. Então a gente vai estar digitando double A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0, ok? Só isso, pessoal. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai estar criando uma condição para sempre manter o A como o maior dos três lados, tá? Então, como que isso aqui vai ficar?
A gente vai dizer que se, no caso, o meu math.max, pessoal, o que é o math.max? Ele vai fazer a comparação de dois valores e vai determinar o maior valor entre eles, o máximo entre eles, ok? Então, qual que eu quero comparar em um primeiro momento? O N1 e o N2, ou seja, eu estou dizendo que se o valor máximo de N1 e N2 ele for maior do que o N3, o que o código ele vai fazer? Ele já vai definir o A como o máximo entre eles. Então, math.max N1 e N2, ok? Aí depois, como que a gente vai continuar criando essa regra? A gente tem que validar essa condição acima ou descartar, né, do A ser o maior entre eles. Então vai criar mais uma condição. A gente vai estar falando que se o meu A ele for, no caso, maior do que o meu math.max de 2 e 3, ou seja, eu já estou dizendo o contrário agora, que se o meu A ele for maior do que as outras duas variáveis, o que a gente vai estar digitando? A gente vai estar digitando que o meu B vai ser igual ao math.max desses dois valores, N2 e N3, ok? E o meu C, ele vai ser o quê? Math.min, ou seja, pessoal, é a situação oposta, é o valor mínimo, ok? Então, desse jeito, ó, eu estou determinando que se no caso o meu A ele for assim maior do que esses outros dois números, se realmente o meu A ele for o meu N1, o meu N2 e o N3 que vão ser as variáveis B e C, ok? Vai estar em ordem crescente. Entretanto, o que pode acontecer? Pode ter uma situação oposta, né? O meu A pode não ser o maior deles. E como que ficaria nesse caso? Aí o meu B ele seria math.max de N1 e N3 e o meu C seria math.max desculpa pessoal, de N1 e N3, ok? Ou seja, aqui eu fiz a confirmação da condição acima do A. Entretanto, pode ser que o meu valor máximo não seja o N1 e N2, pode ser que seja o N3. E como que ficaria nesse caso? A gente digitaria aqui else, ok? E aqui a gente estaria dizendo que o meu A seria igual ao N3 e o meu B ele seria igual ao que? Math.max de N1 e N2 e o meu C seria o math.min de N1 e N2. Então, pessoal, se a gente seguir essa regrinha, a gente vai estar definindo, no caso, determinando, né, que o A sempre seja o maior dos lados, seguidos de B e C, ok? Ele vai estar sempre em ordem crescente. E agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar criando as condições para definir os tipos de triângulo, tá? Então, como que vai ficar? A gente vai dizer que se... E qual que é a primeira regra que a gente tem que seguir de acordo com o exercício? A gente tem que falar se ele não forma um triângulo. E como? O A ele tem que ser maior ou igual a B mais C. Então a gente vai criar essa fórmula aqui, ó. Então a gente vai estar dizendo assim, que se o A ele for maior ou igual a B mais C, o que o nosso código ele vai estar fazendo? Ele vai estar imprimindo em tela, ó, console.writeLine e o texto não forma triângulo, ok? Entretanto, se ele não for, ele pode formar triângulo, não pode? Então, se ele pode formar triângulo, aqui a gente vai digitar um else, ok? E dentro do else, a gente vai começar a criar as condições no caso dele digitar triângulo, dele formar triângulo, desculpa. Então, a gente vai criar mais um if. E qual que é a regra aqui, ó? Aqui está dizendo que se o meu A ao quadrado ele for igual à soma de B e C ao quadrado, ele vai formar um triângulo retângulo, ok? Então a gente vai estar digitando assim, que se o meu math.pol, ou seja,
a fórmula matemática da potenciação. Se o meu math.poll da variável a elevado ao quadrado ele for igual a qual situação? Math.poll no caso, b ao quadrado mais math.poll de c ao quadrado, o que a gente vai estar solicitando ao código? Ou seja, se a ao quadrado for igual à soma de b e c ao quadrado, console.writeLine, e aqui a gente vai digitar triângulo retângulo. Ok? Ponto e vírgula. Entretanto, se a gente for analisar agora aqui o exercício, ó, quando se fala em variáveis, no caso ao quadrado, tem mais duas opções aqui, tá vendo? Que seria maior ou menor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai digitar else if, e aqui já vai facilitar. A gente vai copiar essa fórmula, Ctrl C, a gente cola ela aqui, só que em vez de pôr mais, é igual, a gente coloca maior, ok? E se ele for maior, opa, desculpa pessoal, aqui na verdade vai fazer diferente, ó. A gente vai copiar esse item aqui, Ctrl X aqui no else if, ok? Isso, e aqui a gente vai copiar, vai dar o comando de impressão em tela, console.writeLine, e o próximo triângulo, que seria o obtusângulo, ok? Ctrl C, a gente traz até aqui e cola, obtusângulo. E aqui não é, como a gente alterou, não é mais e sim maior, tá certo? Por fim, se ele não for maior e muito menos igual, ou seja, ele for menor, a gente pode digitar apenas um else, ok? Como que ele vai ficar? Essa impressão aqui, acutângulo, ok? Ctrl C. Então a gente vem até aqui, console.writeLine, acutângulo. Ou seja, nesse primeiro momento, eu disse que se ele for igual à soma dos lados, ele vai ser retângulo. Se ele for maior, obtusângulo, ou se ele for menor, acutângulo, ok? Terminou aqui no caso, a condição dos triângulos? Não, porque eu ainda tenho mais duas condições, certo? E quais são essas condições, pessoal? Que a gente ainda tem, no caso, para criar, né? A gente tem que dizer assim, ó, que se if, no caso, os três lados forem iguais, tem que ser um triângulo equilátero. Então eu já vou copiar essa mensagem para a gente ganhar tempo, tá? E a gente vai estar dizendo assim, que se o meu A for igual a B e o meu B for igual a C, o que o código vai digitar, vai imprimir em tela? Console.writeLine, triângulo equilátero, ok? Ponto e vírgula. E por fim, ou seja, else if, qual que é a próxima condição? Se apenas dois dos lados forem iguais, é um triângulo isósceles. Então a gente vai copiar para ganhar tempo, ok? E vai digitar se apenas dois dos lados. Então, se o A ele for igual a B, ou se o meu A for igual a C, ou o meu B for igual a C, o que a gente espera que o código faça pela gente? Que ele imprima em tela console.writeLine, triângulo isósceles, ok? Ponto e vírgula. Pessoal, esse aqui é o código, tá? Então a gente vai estar salvando ele e a gente vai testar para ver se ele está funcionando. Então, Ctrl S para salvar, Ctrl Shift aspas simples para abrir o terminal. E como que vai ficar? Aqui a gente vai digitar .NET Run, ok? Para inserir os valores. E quais são os primeiros valores?
7, 5 e 7. Então, ó, 7, 5 e 7. Triângulo acutângulo, triângulo isósceles. Acutângulo isósceles. Opa, perfeito. 6, 6 e 10. Vamos novamente. .NET Run. Relembrando as medidas, 6, 6 e 10. Obtusângulo isósceles. Certinho. 6, 6 e 6. Vamos lá. .NET Run. 6, 6 e 6. Triângulo acutângulo e equilátero. Perfeito, tá certinho, ó. Depois 5, 7 e 2. .NET Run 5, 7 e 2. Não forma triângulo. Não forma triângulo. E por fim, 6, 8 e 10 tem que dar retângulo. .NET Run 6, 8 e 10. Triângulo, retângulo. Então, pessoal, o código está certinho, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai copiar ele e enviar para aprovação. Mas antes disso, se vocês gostaram de como foi criado esse código, todas as condições, os novos comandos para quem não conhecia, eu peço que para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Que vocês pressionem o sininho localizado logo abaixo desse vídeo e dessa maneira vocês vão ser notificados a cada vez que eu postar algo novo aqui. Combinado? E esse segundo recado é para ambos os casos, quem já é inscrito e quem ainda não é inscrito. Pessoal, curta esses vídeos que vocês estão assistindo e dessa maneira o YouTube vai entender que o conteúdo ele é bacana, ele é apropriado e vai compartilhar com mais estudantes que queiram aprender a linguagem de programação C#. Combinado? Então, ó, a gente vai copiar até a declaração das variáveis. Ctrl C. Aqui no site, ó, a gente vai, para quem ainda não está como C#, a gente vai alterar para C#, ok? E aqui a gente vai colar bem nessa região de texto, de comentários, ok? E depois a gente vai voltar aqui e vai copiar esse comando, Using System Globalization. E a gente vai estar colando ele bem abaixo do Using System, ok? Só isso. Vamos ver se o código vai ser aprovado? E como vocês podem ver, o código foi aceito pelo site, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida adicional ou qualquer comentário, não hesitem e deixem aqui, que assim que eu visualizar, eu vou estar respondendo. Combinado? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!